Minha mãe me expulsou de casa aos 16 anos, mas acolheu minha irmã quando ela engravidou na faculdade, e agora elas querem que eu dê minha casa para ela e o namorado desempregado que tentou arrombar a porta com um pé de cabra. Eu tenho uma relação complicada com minha mãe e minha irmã mais nova Rose. Quando eu tinha 16 anos minha mãe me expulsou de casa por ter um namorado, não porque eu estivesse usando algo ou roubando ou algo do tipo, apenas porque eu estava namorando alguém. Ela descobriu que eu estava saindo com esse rapaz da escola e perdeu completamente o controle. Acabei dormindo no sofá de uma amiga enquanto ainda ia para a escola. Comecei a trabalhar em uma lanchonete local, economizei cada centavo que pude e eventualmente paguei minha própria faculdade. Foi difícil, mas consegui sem nenhuma ajuda da minha família. Eu trabalhava nos turnos da manhã antes da escola e nos turnos da noite depois, além dos fins de semana. Mal tinha tempo para dormir, mas consegui me formar e até economizar um pouco de dinheiro. Avançando para agora, tenho um bom emprego em finanças e comprei uma pequena casa de férias perto do lago há alguns anos. Não é nada chique, mas trabalhei duro por ela e significa muito para mim. É onde vou nos fins de semana para relaxar e sentir paz. Economizei por anos para dar entrada, fiz hora extra e até peguei projetos freelancer por fora. A casa precisa de reformas, a cozinha está desatualizada, o deck precisa de reparos e o encanamento é temperamental, mas é minha e eu a amo. Minha irmã Rose sempre foi a filha de ouro. Quando ela engravidou durante o segundo ano da faculdade minha mãe a recebeu de volta em casa de braços abertos. O namorado de Rose, Joel, mudou-se também. Ele não trabalha, tem zero ambição e está perfeitamente contente vivendo às custas da minha mãe. Ele passa a maior parte dos dias jogando videogame e reclamando sobre como é difícil encontrar um emprego nesta economia. Enquanto isso, Rose largou a faculdade e tem ficado em casa sem fazer nada em particular. Minha mãe paga por tudo: comida, roupas, contas de telefone, consultas médicas, tudo. Mantive contato mínimo com minha família ao longo dos anos. Ainda envio presentes de aniversário e cartões de feriado, mas não visito com frequência porque toda conversa com minha mãe parece um lembrete de que sou menos importante que Rose. Sempre que visito minha mãe passo o tempo todo falando sobre as conquistas de Rose, por menores que sejam, enquanto ignora completamente qualquer coisa que eu tenha realizado. É exaustivo e desmoralizante, então geralmente encontro uma desculpa para sair mais cedo. No domingo passado eu estava apreciando meu café da manhã na minha casa do lago quando minha mãe ligou. Eu sabia que algo estava acontecendo porque ela nunca liga a menos que precise de algo. Depois de alguma conversa fiada ela soltou a bomba: Rose e Joel vão se casar e precisam da minha casa do lago como presente de casamento porque precisam de um lugar para criar o bebê. Quase engasguei com o café quando ela disse isso. A audácia era de tirar o fôlego. Perguntei por que ela estava me dizendo isso e ela disse na lata que queria que eu desse minha casa a eles. Quando recusei ela me chamou de egoísta e disse que a família deveria se ajudar. Lembrei a ela que fui expulsa aos 16 anos e tive que descobrir a vida sozinha. A resposta dela? Isso foi diferente porque você mesma provocou. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. De acordo com a lógica dela, ter um namorado aos 16 anos era um crime que merecia ficar sem teto, mas engravidar na faculdade e viver às custas dos pais era perfeitamente aceitável. A conversa esquentou rapidamente. Ela me acusou de guardar rancor e de punir Rose por algo que não era culpa dela. Eu disse a ela que as escolhas de Rose eram responsabilidade dela e que eu não sacrificaria minha estabilidade pelos erros dela. Apontei que Rose e Joel eram adultos que precisavam começar a agir como tal em vez de esperar por esmolas. Minha mãe não aceitou. Ela insistiu que como eu estava financeiramente estável e Rose não era meu dever ajudá-la. Ela desligou na minha cara, mas não antes de dizer que esperava que eu reconsiderasse. Eu disse a ela que não faria isso. Ela ameaçou contar ao resto da família como eu estava sendo egoísta. Eu disse que ela poderia contar o que quisesse, mas minha decisão era final. A casa do lago não estava em discussão. Nos dias seguintes Rose e Joel começaram a me mandar mensagens. Rose disse que eu era cruel e estava condenando seu filho à pobreza. Joel enviou uma longa mensagem sobre como ele sempre me admirou e esperava que eu visse o quadro geral. Eu disse a eles que não conseguia acreditar como eles eram cruéis por trazer uma criança ao mundo em sua condição, muito menos pensar em ter uma. Sugeri que se concentrassem em conseguir empregos e economizar dinheiro em vez de tentar pegar o que eu havia trabalhado para conseguir. Então minha mãe me mandou uma mensagem listando todas as razões pelas quais eu devia isso a Rose. Ela falou sobre como eu era bem-sucedido enquanto Rose só precisava de ajuda para se reerguer. Ela disse que Rose merecia um novo começo e que o bebê precisava de um ambiente familiar estável. Ela até mencionou como Rose sempre me admirou, o que era novidade para mim, e como isso seria uma chance para nós repararmos nosso relacionamento. Não respondi porque sabia que isso só pioraria as coisas. Então pessoal, eu sou a errada por me recusar a dar minha casa do lago para minha irmã e seu agora ex-namorado? Atualização. Eu pensei que a enxurrada de ligações e mensagens era ruim, mas o que aconteceu depois me deixou sem palavras. Foi tão inesperado e chocante que ainda não consigo entender direito. Acabei de chegar em casa do trabalho ontem ansiosa para ir para minha casa do lago no fim de semana quando recebi uma notificação do meu aplicativo de segurança sobre movimento na propriedade. Instalei câmeras de segurança depois de um arrombamento em uma propriedade vizinha no ano passado e agora estou extremamente grata por ter feito isso. Verifiquei a transmissão ao vivo e vi Rose e Joel na minha varanda. Joel estava tentando arrombar a porta com um pé de cabra enquanto Rose vigiava. Eu não consegui
conseguia acreditar no que estava vendo. Eles estavam seriamente tentando invadir minha casa? Liguei para a polícia. A atendente pediu detalhes sobre a situação e expliquei que membros da família estavam tentando invadir minha propriedade de férias. Ela me aconselhou a permanecer na linha enquanto os policiais eram despachados para o local. Enquanto esperava eles chegarem, pude ouvir Rose pela transmissão dizendo a Joel para se apressar antes que fossem pegos. Joel respondeu bruscamente que era culpa dela que eles tivessem que fazer isso porque ela não conseguiu me convencer a dar a casa a eles. Quando a polícia chegou, Rose e Joel tentaram fugir, mas foram pegos antes que pudessem chegar ao carro. Rose disse aos policiais que era um mal-entendido e que achava que tinha permissão para estar lá. Mostrei aos policiais a filmagem da segurança de Joel claramente tentando arrombar a porta com um pé de cabra enquanto Rose vigiava. Eles prenderam Joel por tentativa de roubo e Rose como cúmplice. Prestei depoimento à polícia fornecendo a eles a filmagem da segurança e explicando o histórico da situação. Os policiais foram compreensivos e me garantiram que lidariam com isso apropriadamente. Minha mãe me ligou no dia seguinte furiosa. Ela disse que eu exagerei ao envolver a polícia e deveria ter levado na brincadeira porque eles eram apenas crianças. Lembrei a ela que Rose era uma mulher adulta prestes a se casar e ter um filho, e perguntei por quanto tempo ela continuaria inventando desculpas para ela. Minha mãe me acusou de ser sem coração e disse que eu não me importava com a família. Apontei que Rose e Joel foram quem escalaram as coisas tentando invadir minha casa. Eu disse a ela, já que ela gosta tanto de usar a carta da família, talvez devesse reconsiderar me chamar de família, já que me cortou anos atrás. Ela desligou na minha cara novamente. Passei o resto do dia lidando com as consequências do incidente. Entrei em contato com um chaveiro para trocar as fechaduras da casa do lago. Mesmo que Joel não tivesse conseguido entrar, também atualizei meu sistema de segurança para incluir sensores de movimento e câmeras melhores. Eu não estava mais disposta a correr riscos. Atualização 2. As consequências pioraram. Rose parou de me contatar felizmente, mas minha mãe começou a ligar diariamente. Suas mensagens de voz variavam de choro a gritos. Ela alegava que eu estava sendo cruel com Rose durante seu momento vulnerável e que eu deveria retirar as queixas porque família não chama a polícia para a família. Bloqueei o número dela após a quinta mensagem de voz, mas isso não a impediu. Ela começou a ligar de números diferentes e eventualmente tive que filtrar todas as minhas ligações. Ela até apareceu no meu apartamento sem avisar. Eu não estava esperando visitas, então quando ouvi a batida presumi que fosse uma entrega de pacote. Quando abri a porta, ela imediatamente começou a dizer que eu estava destruindo a família. Ela me implorou para retirar as acusações contra Rose e Joel e dar a casa a eles. Ela disse que eles estavam enfrentando sérias consequências legais e que era tudo culpa minha por ser teimosa. Recusei e disse que estava farta de ser o bode expiatório para as decisões ruins deles. Foi quando minha mãe disse que se eu não fizesse isso por Rose me arrependeria pelo resto da vida. Ela disse: família é tudo que temos, e uma vez perdida, está perdida para sempre. Ela continuou sobre como a família deveria permanecer unida nos bons e maus momentos e como eu estava escolhendo bens materiais em vez de laços de sangue. Por um segundo me perguntei se estava sendo muito dura. A culpa funcionou, tenho que admitir. Então me lembrei de tudo o que passei. Ser expulsa aos 16, lutar sozinha e nunca receber ajuda. Perguntei à minha mãe se ela já se arrependeu de me expulsar. Ela apenas gaguejou. Eu disse a ela que a família funciona nos dois sentidos e que eu não iria me sacrificar por pessoas que nunca estiveram lá por mim. Lembrei a ela que ela havia escolhido Rose em vez de mim repetidamente e agora estava me pedindo para desistir da minha propriedade arduamente conquistada por alguém que literalmente tentou invadi-la. Ela saiu sem outra palavra batendo a porta atrás de si. Naquela noite Rose mandou uma mensagem. Você arruinou minha vida? Fui tentada a ignorar, mas acabei respondendo que ela estava arruinando a vida de seu filho e deveria considerar a adoção. Sei que foi mesquinho, mas eu estava farta do jogo da culpa. Estava cansada de ser feita sentir culpada por proteger a mim mesma em minha propriedade. Atualização 3. Eu estava certa. Rose foi às redes sociais para me pintar como a vilã. Ela postou sobre como eu estava acumulando uma casa de férias enquanto ela, uma futura mãe em dificuldades, enfrentava a falta de moradia. Ela convenientemente omitiu a tentativa de arrombamento e suas prisões. Ela fez parecer que eu era algum monstro ganancioso que não se importava com a própria família. Suas postagens foram cuidadosamente elaboradas para angariar simpatia enquanto me pintavam da pior maneira possível. Suas postagens eram puro drama. Fotos com olhos marejados dela do lado de fora de algum pequeno apartamento com legendas implorando por simpatia. Ela alegou que não conseguia acreditar que sua própria irmã a abandonaria durante um momento tão crítico. Ela falou sobre como estava assustada com o futuro e como só queria estabilidade para seu filho ainda não nascido. Ela até mencionou que não tinha para onde ir agora que Joel estava enfrentando problemas legais, insinuando que era de alguma forma minha culpa que o relacionamento deles estivesse tenso. Os comentários foram mistos. Algumas pessoas a criticaram por lavar roupa suja online, mas outras, principalmente seus amigos de Joel e parentes distantes, correram em sua defesa com a linha "família deveria se ajudar". Disseram que eu era sem coração por não ajudar minha irmã grávida em seu momento de necessidade. Eles não sabiam a história completa, é claro, mas isso não os impediu de me julgar com base na versão distorcida de Rose. Minha mãe entrou na conversa também concordando com Rose, dizendo que não conseguia acreditar em quão fria eu havia me tornado. Ela comentou em todas as postagens adicionando seus próprios detalhes sobre como eu sempre fui difícil e como ela havia tentado o seu melhor para fazer as pazes entre nós. Ela fez parecer que eu era o problema o tempo todo, reescrevendo completamente a história para se adequar à sua narrativa. Tentei ignorar até que Rose passou dos limites. Ela postou uma foto da minha casa do lago com uma legenda dizendo algo como:
Esta é a casa que minha irmã egoísta está mantendo só para si enquanto eu luto. A foto foi claramente tirada logo antes de serem presos durante a tentativa de arrombamento. As pessoas começaram a especular sobre a localização e o valor da casa nos comentários, alguns até brincaram sobre aparecer lá para reivindicá-la para Rose. A invasão de privacidade foi ultrajante, senti como se meu espaço pessoal estivesse sendo violado novamente. Foi quando entrei em contato com um advogado, ele me aconselhou a pedir uma ordem de restrição contra Rose e Joel, citando o arrombamento e o assédio nas redes sociais, e a enviar uma carta de cessar e desistir sobre as postagens. Ele explicou que a campanha nas redes sociais poderia ser considerada assédio e difamação, especialmente porque estava incitando outros a potencialmente invadir minha propriedade. Ele me ajudou a reunir todas as provas e a preencher a papelada necessária. A ordem de restrição foi concedida rapidamente dada a evidência, mas o estrago estava feito. Me senti violada. Isso não era mais apenas sobre a casa, era sobre me proteger de pessoas sem limites. O advogado me garantiu que a ordem de restrição impediria Rose e Joel de se aproximarem de mim ou da minha propriedade, mas alertou que talvez não parasse os ataques nas redes sociais. Ele sugeriu documentar tudo caso precisássemos tomar outras medidas legais. Rose finalmente parou de postar sobre mim online após a ordem de restrição, mas então minha mãe decidiu tomar as rédeas. Ela não estava vinculada pela ordem de restrição. Ela apareceu na minha casa do lago sem avisar em uma manhã de sábado enquanto eu estava jardinando. Eu tinha dirigido até lá cedo naquela manhã para fazer algum trabalho no jardim e clarear a cabeça. Estava arrancando ervas daninhas quando ouvi um carro entrar na garagem. Não queria lidar com ela, mas ignorá-la só pioraria as coisas. Me levantei, tirei a sujeira das mãos e me preparei para outro confronto. Minha mãe imediatamente começou a dizer como eu havia destruído meu relacionamento com Rose e arruinado a reputação da família. Ela falou sobre como a família deveria permanecer unida, como Rose estava lutando e como eu a havia abandonado quando ela mais precisava. Ela me chamou de egoísta por acumular meu sucesso enquanto Rose estava se afogando. Ela disse que as pessoas na cidade estavam falando sobre nosso drama familiar e como eu estava sendo sem coração. Ela alegou que eu a estava fazendo parecer uma mãe ruim porque eu não ajudaria minha irmã. Deixei ela falar até que ela perdeu o fôlego. Então eu disse a ela que não pediria desculpas por proteger o que era meu. Lembrei a ela sobre a tentativa de arrombamento de Rose, suas prisões e a campanha de humilhação pública. Perguntei como qualquer uma dessas coisas deveria me fazer querer ajudá-los. Apontei que suas ações tiveram consequências e que eles não podiam esperar que eu simplesmente perdoasse e esquecesse algo tão sério. Minha mãe dispensou isso como se não fosse nada. Ela disse que Rose estava apenas desesperada e não sabia mais o que fazer. Ela disse que eu deveria entender porque eu também já fui jovem e imprudente. Ela alegou que Rose estava sob muito estresse com a gravidez e que Joel a havia pressionado para a tentativa de arrombamento. Ela estava inventando desculpas novamente, assim como sempre fazia por Rose. Foi o limite. Eu disse à minha mãe que há uma grande diferença entre cometer erros e se recusar a assumir a responsabilidade. Lembrei a ela que quando eu tinha a idade de Rose não recebi esmolas ou simpatia, fui expulsa por ter um namorado. Eu estava trabalhando e me sustentando por anos quando tinha a idade de Rose sem nenhuma ajuda da minha família. Eu estava morando sozinha, pagando minhas próprias contas e construindo meu próprio futuro. Não esperava que ninguém me desse nada de graça. Ela tentou interromper, mas continuei. Eu disse a ela que passei anos construindo uma vida para mim sem a ajuda de ninguém e não ia deixar Rose e Joel tirarem isso só porque não conseguiam se organizar. Eu trabalhei muito duro pelo que tinha para simplesmente entregar a alguém que não havia conquistado e não apreciava. Eu fiz sacrifícios, adiei a gratificação e planejei cuidadosamente para chegar onde estava. Rose e Joel não fizeram nada disso, mas esperavam ser recompensados de qualquer maneira. A conversa esquentou. Ela me acusou de ser amarga e guardar rancores. Ela disse que eu estava punindo Rose por algo que aconteceu anos atrás e precisava deixar isso para trás pelo bem da família. Ela alegou que eu estava sendo mesquinha e vingativa em vez de focar no que era importante: unidade familiar e apoio mútuo. Ela disse que eu precisava ser a pessoa mais madura porque estava em posição de ajudar e deveria fazê-lo sem condições ou expectativas. Eu disse a ela que estava simplesmente me defendendo pela primeira vez e se ela e Rose não conseguiam lidar com isso não era meu problema. Sugeri que ela expulsasse Rose ou desse sua própria casa para ele já que era uma mãe tão dedicada. Se ela realmente acreditava em sacrificar pela família, poderia começar fazendo sacrifícios ela mesma, em vez de esperar que eu carregasse o fardo. Eu estava farta de ser a única de quem se esperava dar enquanto todo mundo pegava. Minha mãe saiu com raiva e não tive notícias dela ou de Rose por alguns dias. Tentei voltar à minha rotina, mas sabia que eles ainda não tinham terminado. Atualização 4. O ataque nas redes sociais parou por um tempo, mas depois recomeçou. Conhecidos em comum começaram a me enviar mensagens, alguns implorando para que eu reconsiderasse, outros enviando mensagens desagradáveis. Pessoas com quem eu não falava há anos de repente tinham opiniões sobre meus assuntos pessoais. Alguns se ofereceram para mediar entre mim e Rose, enquanto outros me acusaram diretamente de ser cruel e sem coração. Percebi que ficar em silêncio não estava funcionando. Meu lado da história não estava sendo ouvido e a narrativa de Rose estava dominando a conversa. Então decidi contar meu lado da história. Escrevi uma postagem explicando tudo. Como fui expulsa aos 16 anos, como lutei por anos trabalhando até tarde da noite enquanto terminava o ensino médio e como eventualmente construí uma carreira que me permitiu comprar a casa do lago. Descrevi as longas horas, os sacrifícios e a determinação que foram necessários para chegar onde estou hoje. Expliquei que ninguém havia se oferecido para me ajudar quando eu estava sem teto e desesperada, mas consegui sobreviver e prosperar sozinha. Em seguida descrevi a situação de Rose: engravidar na faculdade, largar os estudos, mudar-se para a casa da mãe com um namorado desempregado e pedir esmolas a todos enquanto não fazia nada para ganhar confiança ou respeito. Detalhei o padrão
padrão de direito e dependência que eles estabeleceram, com a mãe permitindo seu comportamento a cada passo. Apontei que Rose e Joel viviam de graça com a mãe há anos sem contribuir em nada para a casa. Finalmente abordei o ponto de ruptura, a tentativa deles de invadir minha casa. Incluí uma captura de tela da filmagem da segurança mostrando Joel com o pé de cabra e Rose vigiando. Deixei bem claro que a casa do lago era minha, comprada com meu dinheiro após anos de sacrifício. Afirmei que não tinha obrigação, legal, moral ou de outra forma, de entregá-la a ninguém, especialmente a pessoas que me trataram como um caixa eletrônico. Enfatizei que suas ações não eram apenas abusivas, mas na verdade criminosas, e eles estavam enfrentando consequências legais por suas escolhas, não por causa de algo que eu tivesse feito. A postagem ganhou tração rapidamente, comentários de apoio surgiram, denunciando o direito e a manipulação que eu havia experimentado. Alguns compartilharam histórias semelhantes sobre dinâmicas familiares tóxicas, enquanto outros ofereceram conselhos. Alguns perguntaram por que eu não tinha cortado contato antes. Honestamente, eu não tinha uma boa resposta. Talvez eu tivesse esperado que as coisas melhorassem, ou talvez tivesse temido as consequências. Talvez eu ainda carregasse a culpa que me foi instilada desde a infância. A ideia de que a família deveria vir em primeiro lugar, não importa o que. Qualquer que fosse o motivo, eu estava finalmente começando a ver as coisas com clareza. Mas nem todos apoiaram. Alguns membros da família sugeriram que eu deveria ter mantido isso em particular. Eu disse a eles que se não calassem a boca postaria suas mensagens em seguida. Parte de mim se sentiu culpada, mas então me lembrei de quão publicamente Rose e minha mãe haviam feito campanha contra mim. Elas escolheram lavar nossa roupa suja primeiro, distorcendo os fatos para servir a sua narrativa. Eu estava simplesmente esclarecendo os fatos com a verdade. Se elas não gostaram das consequências de suas ações serem expostas, não deveriam ter agido dessa forma em primeiro lugar. Rose reagiu imediatamente inundando meu telefone com mensagens raivosas sobre como eu havia arruinado sua reputação e colocado em risco o futuro dela e de Joel. Me perguntei de que futuro ela estava falando. Eles não tinham empregos, nem educação, nem planos além de viver às custas dos outros. Que futuro eu estava supostamente arruinando? Eles não estavam construindo um para começar. Seu único plano parecia ser pegar o que eu havia trabalhado para conseguir e chamar de deles. As mensagens da minha mãe eram mais suplicantes do que raivosas. Ela me implorou para retirar a postagem alegando que isso humilharia a família e criaria rupturas irreparáveis. Ela disse que eu estava expondo assuntos privados publicamente e piorando as coisas para todos. Ela alegou que estava apenas tentando ajudar suas duas filhas a encontrar uma solução que funcionasse para todos. Eu disse a ela que eles trouxeram isso para si mesmos me atacando enquanto eu ficava quieta. Avisei a ela que se eles me atacassem novamente eu não me conteria. Eu estava farta de ser o capacho da família. Naquela noite um amigo em comum ligou para me dizer que Rose e Joel estavam em pânico, com Joel ameaçando me processar por difamação. Eu ri. Tudo o que escrevi era verdade e eu tinha provas. Além disso, com que dinheiro ele me processaria? Ele não conseguia nem pagar seu próprio lugar para morar, muito menos taxas legais. A ameaça era vazia, assim como todo o resto sobre ele. Era apenas mais uma tentativa de me intimidar para dar a eles o que queriam. Naquela noite senti paz. Eu não seria mais o alvo fácil deles. Pela primeira vez em anos senti que estava realmente me defendendo. Eu não ia deixar que me culpassem ou manipulassem mais. Eu não ia sacrificar minhas necessidades e limites por pessoas que nunca me mostraram a mesma consideração. Foi libertador finalmente bater o pé e dizer basta. Atualização 5. Ontem à noite meu telefone tocou com o nome de Rose na tela. Quase deixei ir para a caixa postal, mas decidi atender pronta para suas acusações habituais. Liguei o gravador caso ela dissesse algo que eu precisasse documentar para fins legais, mas em vez disso ouvi soluços. Não suas lágrimas manipuladoras usuais, mas um choro profundo e visceral. Antes que eu pudesse perguntar o que estava errado, Rose começou a lamentar que Joel havia terminado com ela. Ele arrumou as malas e foi embora culpando por tudo. A reação negativa da minha postagem, a instabilidade deles e a pressão do casamento que se aproximava. Segundo ela, ele disse que ela era tóxica e que ele não aguentava mais. Ele a abandonou, e ao bebê sem pensar duas vezes. Ela ficava repetindo que não sabia o que fazer, estava com medo e sozinha e não achava que conseguiria criar um filho sozinha. Ela não tinha emprego, nem economias, nem rede de apoio além da mãe, que já estava financeiramente apertada. Ela alegou que havia chegado ao fundo do poço e não via saída. Disse que estava me ligando porque não tinha mais a quem recorrer. Por um momento quase senti pena dela. Sua dor parecia genuína pela primeira vez, e a situação com Joel era inegavelmente difícil. Então minha raiva ressurgiu, mantive minha voz firme, mas minhas palavras saíram frias. Eu não seria manipulada por suas lágrimas ou sua crise. Eu tinha passado por coisa pior em uma idade mais jovem e me virei sem a ajuda de ninguém. Ela poderia fazer o mesmo. Eu disse a ela que não tinha ninguém para culpar além de si mesma. Ela escolheu ter um bebê sem nenhum plano, sem considerar as consequências, e com um homem que claramente não poderia ser um parceiro de apoio. Perguntei o que ela estava pensando. Ela realmente acreditava que Joel, que não conseguia manter um emprego ou assumir responsabilidade por si mesmo, magicamente se tornaria um marido e pai confiável. Ela não tinha visto os sinais de alerta de que ele era não confiável e imaturo? Ela honestamente pensou que ele daria um jeito quando as coisas ficassem difíceis? Ela tentou interromper,
mas continuei. Lembrei a ela como passou semanas me atacando, tentando me culpar para dar a ela algo pelo qual trabalhei. Perguntei se ela estava em seu juízo perfeito quando decidiu invadir minha casa. Quando ela ficou lá com Joel pensando que estava tudo bem pegar o que não era dela. Apontei que sua situação atual era o resultado direto de suas próprias escolhas e ações. Ela escolheu engravidar sem estabilidade financeira. Ela escolheu ficar com Joel apesar da falta de ambição dele. Ela escolheu tentar pegar minha casa em vez de encontrar sua própria solução. Seu choro silenciou foi substituído por um silêncio atordoado. Mas eu não tinha terminado. Eu tinha anos de frustração reprimida para liberar. E agora que tinha começado não conseguia parar. Ela precisava ouvir a dura verdade da qual todos os outros em sua vida estavam protegendo. Eu disse a ela que a vida não é um conto de fadas onde os outros consertam seus erros. Perguntei como ela planejava cuidar de uma criança quando não conseguia cuidar de si mesma. Ela achava que mamãe resolveria todos os seus problemas? Ou ela ainda estava iludida o suficiente para pensar que eu a resgataria apesar de tudo? Sugeri que ela precisava começar a assumir a responsabilidade por sua própria vida e parar de esperar que os outros a salvassem toda vez que as coisas ficassem difíceis. Eu disse a ela que precisava crescer e encarar a realidade em vez de viver em um mundo de fantasia onde tudo dá certo sem esforço ou sacrifício. Ela finalmente falou, sua voz fraca e trêmula, dizendo que eu era fria como pedra e não entendia o quão difícil era a vida dela ou quanta pressão ela estava sofrendo. Ela alegou que eu não poderia entender o que ela estava passando porque eu não tinha filhos e nunca estive na posição dela. Ela disse que eu estava sendo sem coração em seu momento de necessidade e que esperava que eu mostrasse alguma compaixão apesar de nossas diferenças. Eu ri. Eu disse a ela que sabia exatamente o quão difícil a vida poderia ser porque eu a vivi. Lembrei a ela como fui expulsa aos 16 anos sem rede de segurança e ninguém para chamar por ajuda. Eu era mais jovem do que ela era agora e completamente sozinha. No entanto, eu sobrevivi e prosperei. A diferença entre nós era que eu assumi a responsabilidade e fiz algo de mim mesma. Enquanto ela culpava todos os outros por seus erros, eu enfrentei meus desafios de frente em vez de esperar que os outros os resolvessem por mim. A linha ficou quieta novamente. Não esperei por uma resposta. Eu disse a ela que era hora de crescer e desliguei. Não senti culpa ou dúvida. Rose havia feito suas escolhas e agora enfrentava as consequências. Não era meu trabalho consertar a vida dela. Ela precisava aprender a se sustentar sozinha, assim como fui forçada a fazer anos atrás. Talvez este fosse o chamado para despertar que ela precisava para finalmente começar a assumir a responsabilidade por si mesma e por seu filho. Atualização 6. Ontem à noite a campainha tocou inesperadamente. Eu não estava esperando ninguém, e depois de tudo o que aconteceu estava receosa com visita e surpresa. Olhando pelo olho mágico vi minha mãe parada ali parecendo desgrenhada. Seu cabelo estava uma bagunça, suas roupas estavam amassadas e ela parecia não ter dormido por dias. Abri a porta, mas não a convidei para entrar. Cruzei os braços e esperei. Antes que ela pudesse falar eu a interrompi. Eu disse a ela que se ela estava aqui para me dar um sermão sobre Rose ou me implorar para consertar a bagunça dela, ela deveria poupar o fôlego. Eu não estava interessado em outra rodada de culpas ou manipulação emocional. Eu deixei minha posição clara e ela não ia mudar. Ela pareceu chocada abrindo e fechando a boca sem palavras. Não a deixei se recuperar. Desabafei tudo que guardei por anos. Toda a mágoa, raiva e ressentimento que vinham se acumulando desde os meus 16 anos vieram à tona. Foi como se uma represa tivesse rompido e eu não pudesse ter parado mesmo se quisesse. Eu disse a ela que ela tinha sido a pior mãe que eu poderia imaginar. Perguntei como ela pôde expulsar uma garota de 16 anos por ter um namorado, me jogando aos lobos sem pensar duas vezes. Perguntei como ela dormia à noite sabendo que me deixou me virar sozinha na adolescência enquanto Rose recebia chance após chance sem consequências. Lembrei a ela como lutei para terminar o ensino médio enquanto trabalhava para me sustentar, como fui para a cama com fome mais vezes do que podia contar porque não podia pagar comida e aluguel. Perguntei se ela alguma vez pensou no que eu estava passando ou se simplesmente me apagou de sua mente assim que saí pela porta. Suas mãos tremeram enquanto ela tentava dar desculpas sobre estar estressada naquela época. Eu a cortei. Eu disse a ela que o estresse não justificava abandonar uma filha enquanto mimava outra a ponto de permitir um comportamento destrutivo. Apontei como ela passou anos se desdobrando por Rose, limpando suas bagunças. E agora tinha a audácia de esperar que eu fizesse o mesmo. Lembrei a ela que ela havia criado essa situação ensinando a Rose que alguém sempre estaria lá para consertar seus problemas. Ela criou Rose para ser dependente e sentir que tinha direitos. E agora estava lidando com as consequências de suas escolhas como mãe. Ela estremeceu quando minha voz aumentou. Eu disse a ela que não seria mais o saco de pancadas da família. E se ela pensasse que poderia me culpar por isso, estava delirando. Eu estava farta de ser o bode expiatório, a vilã, aquela de quem se esperava sacrificar tudo enquanto não recebia nada em troca. Eu construí minha vida sem a ajuda deles e não ia deixar que eles a destruíssem agora. Ela finalmente falou fracamente dizendo que eu estava sendo injusta, que ela cometeu erros, mas estava apenas tentando manter a família unida. Ela alegou que amava suas duas filhas igualmente e queria encontrar uma solução que funcionasse para todos. Ela disse que estava apenas tentando ser uma boa mãe para nós duas da melhor maneira que sabia. Eu ri e disse a ela que se ela queria uma família unida deveria ter tratado suas filhas igualmente em vez de me fazer a vilã enquanto retratava Rose como uma vítima indefesa. Apontei que sua ideia de manter a família unida parecia envolver eu desistir de tudo enquanto Rose não contribuía com nada. Isso não era família, era exploração. Família de verdade se apoia mutuamente, não apenas tira de um para dar a outro. Seu rosto se contraiu, mas não senti nada. Eu disse a ela que essa era a bagunça dela para lidar, não minha,
E se ela aparecesse na minha porta com essa bobagem de novo, eu a denunciaria por assédio. Sugeri que ela se concentrasse em ajudar Rose a desenvolver alguma independência e autoconfiança em vez de procurar outra pessoa para cuidar dela. Rose precisava aprender a se sustentar e minha mãe precisava parar de permitir seu comportamento destrutivo. Ela tentou protestar dizendo que estava apenas tentando ajudar Rose. Eu a cortei e disse que era problema dela que ela só tivesse ajudado uma filha. Eu não ia deixar que ela ou Rose derrubassem o que eu construí. Eu trabalhei muito duro por muito tempo para chegar onde estava e não ia sacrificar tudo porque elas não conseguiam se organizar. Ela ficou lá atordoada, boca abrindo e fechando sem palavras. Não dei a ela a chance de se recuperar. Bati a porta na cara dela. Descubram como se virar, como as ratas inúteis que vocês são. Eu disse a ela antes de fechar a porta. As palavras foram duras, mas eu já não me importava. Elas me levaram ao meu limite e eu estava farta de ser boazinha. Sei que ela provavelmente dirá a todos que sou a vilã, mas decidi cortar todo o contato com todos eles. Bloqueei seus números, desfiz amizade nas redes sociais e instruí meu advogado a lidar com qualquer comunicação futura. Estou cansada do drama, da manipulação e do sentimento de direito. Mereço paz e estabilidade. E se isso significa cortar laços com membros tóxicos da família, que seja.